Graça e paz esteja convosco. Eu fiquei muito feliz com o convite da IPBA para falar para vocês, para tentar trazer um pouquinho do que eu tenho aprendido. Eu queria que os irmãos abrissem em João, capítulo 17. Eles são 26 versículos, eu não vou ler eles todos. Eu vou ir de ponto a ponto, pulando os versículos, para trazer algumas reflexões nesse texto. Primeiro a gente vai ler os versículos 11 e 15. Essa é a oração sacerdotal que Jesus fez pouco antes de quando ele ia ser julgado, crucificado, morrer pelos nossos pecados. Então, para os irmãos entenderem o contexto do qual era o sentimento daquela época, especialmente no coração de Jesus, porque ele sabia muito bem o que ele ia passar. Se você olhar, inclusive, o subtítulo que tem, que não é original, né? Mas é um subtítulo que ajuda algumas vezes a entender o contexto do que está sendo escrito, do que está sendo falado, está escrito a oração sacerdotal de Jesus. Então, os versículos 11 e versículo 15. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus Cristo, ele está numa época muito difícil. Ele sabe o que vai acontecer e ele sabe que os discípulos vão passar por uma provação muito grande. Os israelitas, os judeus, né, nessa época, os judeus, eles esperavam que o Messias fosse um Messias libertador. E essa libertação não era bem como não era pregada pelos sacerdotes daquela época, como essa que Jesus trouxe, que é uma espiritual, que é física, que é espiritual, e seria uma libertação física. Então eles estavam presos, eles estavam oprimidos pelos romanos e eles queriam ser libertos. Então a visão que eles tinham era mais de um rei conquistador que fosse tirar eles dessa situação. Então ver esse rei ser crucificado e morto, eu imagino que Jesus estava tendo um cuidado especial por eles para que eles não se desesperassem. Então Jesus pede para que Deus proteja os discípulos, para que eles sejam livrados do mal, para que eles possam suportar essas situações. No versículo 17 e versículo 18 falam: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O segundo pedido que ele faz é que para que os discípulos sejam santificados, para que eles sejam santificados na palavra de Deus, que eles sejam santificados na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. O que é essa santificação? É a separação dos discípulos para os desígnios de Deus. É para que eles crescessem cada dia mais e mais espiritualmente, estando mais próximos do que Deus queria para eles. Para que eles perdessem cada dia mais a vontade carnal e se tornassem mais homens espirituais. Então o segundo ponto é esse, espiritualidade. Terceiro ponto, versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O terceiro pedido que Jesus faz é para que todos sejam um com Deus. Por quê? Para que todos sejam um com Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo é um com o Pai. Por quê? Para que outras pessoas vejam o testemunho desses irmãos, dos discípulos, sejam convertidos para servir a Deus e para participar do corpo de Cristo. Para que eles sejam salvos, para que eles sejam remidos seus pecados. Para que o testemunho de unidade que os discípulos têm com Cristo mostrem para as outras pessoas que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que o Evangelho ele é verdadeiro. O quarto ponto, no versículo 24. Quarto pedido de Jesus Cristo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É para que todos nós, todos os salvos, vão para onde Jesus Cristo está. Que todos os salvos vão para onde Deus está. Por quê? Para que eles vejam a glória de Jesus Cristo, para que eles vejam a glória do Pai. No caso nós também, mas ele está falando dos discípulos daquela situação, para que
para que todos os discípulos vão para o céu e vejam a glória de Deus, vejam a glória de Jesus Cristo, vejam a glória de Deus em Jesus Cristo. E que nós façamos parte dessa família que vai para o céu. Então eu quero conclamar os irmãos para orar e fazer esses pedidos. A gente tem que desejar e a gente tem que lutar para que os pedidos de Jesus sejam realizados. Muitas vezes nessa época de reclusão, de medo e ansiedade, nós buscamos textos mais esperançosos, no sentido de uma esperança pela esperança, uma felicidade só para ficar feliz. Mas a nossa felicidade, ela tem uma profundidade muito maior. Ela é muito mais profunda do que simplesmente eu vou ser feliz porque Deus está comigo. Eu vou ser feliz porque Deus me salvou, Ele quer me santificar, Ele quer que um dia eu veja a glória dEle. Então vamos fazer esses 4 pedidos, fazer essa oração com 4 pedidos. Primeiro, para que Ele nos livre do mal, Jesus Cristo, para que Deus nos livre do mal, que a gente possa poder suportar esses momentos de provação, para que Ele nos santifique na Sua palavra, porque a Sua palavra é santa, e nós temos que nos aproximar mais de quem Deus quer que a gente seja, para que o mundo creia que Jesus Cristo nos enviou, para que o mundo creia que Jesus Cristo é Filho de Deus e seja salvo por isso. E quarto, para que todo aquele que é alcançado por Jesus Cristo veja a glória do Pai. Veja a glória do Pai completa nos céus, mas que a gente possa ver também nos nossos momentos de meditação e busca dele aqui na terra. Amém?